Muito bom dia a todos os nossos preciosos e amados irmãos que participam conosco da bem-aventurança de amar a Deus e ao próximo. Que Deus vos abençoe neste dia, que todos possam ser mais aperfeiçoados no amor de Deus, e que o Espírito possa nos ajudar a compreender a palavra de Jesus. Se Jesus viesse hoje, será que o mundo religioso compreenderia a sua linguagem? As pessoas podem dizer, claro, todo mundo fala de Jesus, todo mundo prega, tantas igrejas, tantos pastores, tantos evangelistas. Mas quando Jesus veio aqui para cumprir todo o propósito de Deus, como foi a aceitação de Jesus dentro do seu ministério de salvação? Porque Jesus era prometido em todo o tempo, eles conheciam as Escrituras, sabiam que o Messias viria. Agora, vejam bem, Jesus veio ou não veio da mesma forma que estava escrito? Ele veio conforme estava escrito. A profecia não dizia que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho? Vejam que já começa pelo José, aquele ao qual Maria estava casada pela palavra, comprometida com ele. Quando Maria contou-lhe a história, o que aconteceu com ele? Ele não examinou as Escrituras e nem creu no que Maria disse. Ele intentou deixá-la secretamente, para não infamá-la. Houve uma necessidade de que um anjo falasse com ele em um sonho, para que ele não abandonasse Maria, a sua amada. Vejam bem, a quem ele amava iria casar-se com ela, e estava cumprindo na vida dela uma profecia. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Mas Maria lhe explicou. Ele não compreendeu. Não, esta história não dá. E vejam bem, que era um povo que esperava o Messias e que Jesus veio da forma com que estava profetizado que ele viria. Estava tudo na Bíblia deles. E Jesus os recomendou a examinar as Escrituras, porque elas testificavam dele. Mas eles não compreenderam a linguagem de Jesus. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, na entrada triunfal, não estava porventura escrito como deveria ser que o rei de Jerusalém iria chegar a eles? Eis aí o teu rei, simples, humilde, amontado em um jumentinho. E agora?
Aquilo estava acontecendo como estava escrito, sem torcer as Escrituras. Daquela forma, os líderes, os religiosos, os fariseus, os santos daquele tempo, disseram: mestre, mande que este povo cale a boca. Os judeus falaram para o rei Agripa: esse homem tem que ser tapada a boca dele, de Paulo. Mas estava escrito, tudo aquilo que Paulo estava dizendo para eles, é que estava escrito na Bíblia, que eles liam, mas não compreendiam. Olha, Jesus disse para eles, João capítulo 8, ele disse: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? João 8:43. Quando Jesus estava dizendo que, na verdade, o que ele veio fazer, de onde ele tinha vindo para salvar a humanidade. Agora, e hoje? Será que as pessoas compreenderiam Jesus se Jesus viesse aqui agora? Como canta às vezes, que bom seria se Jesus viesse hoje. Mas Jesus veio. Eles estavam ali com as Escrituras dizendo que Jesus viria, que o Filho unigênito de Deus, e ele veio, cumpriu o seu ministério. Estava escrito que ele seria morto, maltratado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Ali estava o cumprimento. Mas eles não compreendiam as Escrituras. Agora nós estamos vivendo um tempo de tanta religião. Agora, o inimigo, ele se transfigura-se até em anjo de luz. E as pessoas que são dependentes de sinais, caem todos para o lado do inimigo. Chega ao ponto de não ficar quase ninguém, porque o enganador é perspicaz, ele é astuto. Agora eu faço uma pergunta: quem escapará do engano? Porque eles estão pensando que o anticristo virá e enganará todas as nações. Porque Jesus disse em Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vos tenho predito. Então Jesus iria deixar este mundo. Ele veio, cumpriu o seu ministério e foi para sentar-se à destra da majestade. Agora, quem escapará do engano? Porque as religiões estão aí justamente para enganar. Os líderes não conhecem o reino de Deus. É tudo futuro, como virá. Mas e o reino de Deus? Quando João Batista veio, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, porque está vindo, está chegando o reino de Deus. Quando aquele precursado estava ali, e Jesus então pregando sobre o reino, e eles lhe fazem a pergunta sobre o reino de Deus, porque o reino de Deus não vem com aparência física,
ele diz: está dentro de vós. Mas nós estamos esperando, os judeus estavam esperando, os judeus estavam ali chorando, esperando a manifestação do Messias. O precursor veio, anunciou que estava chegando o momento: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Mas Jesus chegou ali e eles não compreenderam a linguagem de Jesus. Por quê? Por causa das religiões que tinham impregnado neles costumes distantes da verdade. A hipocrisia estava reinando. Então nós vimos aí as pessoas, os religiosos, assustados com coisas que... a imagem do anticristo foi mostrado lá em Paris, as Olimpíadas. Desfilaram com ela. Meus amados irmãos, é muita cegueira, né? Vocês estão pensando que o anticristo virá? Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Tem chegado desde o tempo de João. O anticristo já estava ali na terra. Quando o Cristo verdadeiro deixou, o mundo jaz no maligno, e quem que governa o mundo? Não é o anticristo? Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, porque naquele tempo eles já estavam dizendo que Jesus não veio em carne. O anticristo já estava na terra. Mas todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e agora já está no mundo. O anticristo estava vivendo no mundo no tempo de João, quando ele estava escrevendo suas cartas. Então vejam bem o cumprimento das Escrituras, mas quem pode ver, quem pode compreender? Porque eles estão envolvidos em heresias, em seitas, em dogmas. Não podem compreender que Elias já veio, como Jesus disse. Eles estavam esperando ali. Não é necessário que Elias venha primeiro. E Jesus então diz: sim, Elias virá primeiro. Eu, porém, vos digo. O que quer dizer este porém? Ele está substituindo aquela escritura, aquela sentença por uma nova. Veja, é só você observar o que quer dizer eu, porém, vos digo, é justamente isso. Anulando aquela, porque aquilo já tinha se cumprido. Eu, porém, vos digo que Elias já veio. Então, quando a gente pregava antes de conhecer a verdade, a gente não lia este versículo. É verdade ou não é? Vocês que são seguidores aí da mensagem que trouxe, que vivem, que é a mensagem do arrebatamento, vocês liam este versículo ou saltavam e ele tinha medo dele? Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que tinham que fazer, o que quiseram fazer. Aí você prossegue lendo: e então os discípulos compreenderam que ele estava falando de João Batista. Mas os líderes estão aí agora enganando, levando vocês para o abismo. As religiões estão aí para enganar, os líderes não conhecem as Escrituras, o seu cumprimento.
Meus preciosos irmãos, convém buscar esta compreensão da linguagem de Jesus. Fuja destas interpretações baratas, falsas e mentirosas. Porque chega ao ponto de não ficar quase ninguém. Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Porque o enganador é perspicaz, é astuto. E conforme disse Jesus, ele iria enganar a todos. A besta vai enganar todo mundo. Todos já vão entrar enganados, já estão todos enganados, com seitas, com dogmas, com credos, com doutrinas de homens, e criada pelas Escrituras. Lá então eles ficaram, se este homem fosse de Deus, ele guardaria o sábado. Mas Jesus era o cumprimento do sábado e eles não podiam ver. Até hoje tem gente que ainda não vê que Jesus é o cumprimento do sábado, estão guardando sábado, luas novas. Ó, meus irmãos, que Deus nos ajude, nos dê a compreensão necessária para que possamos compreender as Escrituras, compreender e ver o cumprimento das Escrituras, que nós estamos vivendo em pleno cumprimento das Escrituras, pensando que ainda virá, já está na terra. O enganador, o anticristo, os falsos profetas têm surgido em todo o tempo, enganando multidões, e muitos estão morrendo enganados. Mas que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém.